E o Flamengo ganha de 2-0 do São Paulo e segue firme na liderança. Eu vou falar sobre isso, vou falar de Felipe Luiz, que foi para a coletiva e simplesmente detonou o atacante Pedro. E vou falar também do Palmeiras, rapaziada, porque já estão especulando o Pedro se transferindo para o clube paulista. Então, galera, sem muita enrolação, eu vou ter que pedir para cada um de vocês para não pular esse vídeo, até porque, rapaziada, hoje eu prometo que as notícias estão imperdíveis. Bom, rapaziada, antes de começar a falar da vitória do nosso Mengão, do Felipe Luiz, rapaziada, que simplesmente detonou o Pedro, deixa eu pedir uma coisinha pra você mesmo, torcedor rubro-negro. Já se inscrevam aqui no canal, rapaziada, ativem o sino de notificação, até porque, galera, eu já percebi que muito mais de 50% das pessoas que vêm no meu canal todos os dias, rapaziada, assiste os vídeos, porém ainda não é inscrito, galera. Ou seja, eu vou ter que pedir pra vocês, na moral e na humildade, pra vocês sentarem o dedo, se inscreverem no canal, ativar o sino de notificação, porque se vocês me derem essa moral, galera, eu vou ter a certeza de que é pra me vir todo dia aqui, trazer mais e mais informações do nosso Mengão, rapaziada, pra todos vocês. Bom, galera, agora sim, vamos pro que interessa, vamos para as informações do nosso Mengão. E deixa eu começar, rapaziada, falando sobre o jogo de ontem, em que o Flamengo ganhou de 2-0, em que o Flamengo passou simplesmente um caminhão por cima do São Paulo. O Flamengo, rapaziada, dominou a partida. Quando o São Paulo estava com a bola, os jogadores do Flamengo corriam atrás da bola, rapaziada, e rapidamente os jogadores do Flamengo tomavam a bola dos jogadores do São Paulo, rapaziada. Ou seja, o que eu percebi do Flamengo, que veio depois do Mundial, rapaziada, de clubes, foi um Flamengo agressivo, foi os jogadores, rapaziada, que não gostam de ficar sem a bola. Os jogadores do Flamengo querem a bola a todo momento, e tá certo, rapaziada, foi nessa situação que o Flamengo ontem dominou a partida, foi nessa situação que o Flamengo fez um primeiro gol. Aliás, rapaziada, que golaço de Luiz Araújo. Luiz Araújo tá em uma fase ali espetacular. O Luiz Araújo, rapaziada, não só jogou bem no Mundial de Clubes, mas vem jogando bem até antes do Mundial, né, rapaziada? Ou seja, Luiz Araújo foi bastante criticado sobre aquela bola que perdeu. E o Harry Kane do Bayern de Munique fez o gol, né, rapaziada? Mas não tira o mérito do cara, rapaziada. Ontem, o Luiz Araújo simplesmente abriu para a esquerda dele e chapou, rapaziada. Fez simplesmente um golaço em cima ali do São Paulo. Ou seja, Luiz Araújo jogou muito bem demais, rapaziada. Demais. O Wallace Ian, rapaziada, entrou no segundo tempo, fez um gol dele. É sempre assim, viu, galera? O Wallace Ian sempre tá bem posicionado. O Wallace Ian, quando entra, não é de hoje que eu venho falando isso. O Wallace Ian, quando entra no segundo tempo, resolve, né, rapaziada? Ou seja, o técnico Felipe Luiz tá utilizando o Wallace Ian como se fosse a carta coringa dele, né, rapaziada? O Flamengo tá precisando do resultado, tá precisando de gols. Aí o Felipe Luiz vai lá, saca o Wallace Ian, coloca o garoto pra jogar e ele sempre tá lá, rapaziada, pra fazer os gols do Flamengo. Ou seja, o Flamengo ontem jogou muito contra o São Paulo, mas eu achei que dava pro Flamengo fazer mais gols. Eu achei que o Flamengo desperdiçou muitas bolas ali que davam pra fazer o gol, né, rapaziada? O Flamengo no começo do primeiro tempo tocou muita bola, não tinha tantos objetivos. Foi acordar, rapaziada, no segundo tempo, né, galera? Ou seja, o Flamengo dá pra melhorar, mas é um Flamengo com uma postura diferente depois do Mundial de Clubes, né, rapaziada? Ou seja, muitos torcedores do Flamengo estavam curiosos para ver o Flamengo depois do Mundial de Clubes. E daí, rapaziada, a gente ganhou de 2-0 do São Paulo, fomos superior ao time do São Paulo e a gente tá com 27 pontos, rapaziada. Só lembrando, galera, que o Cruzeiro tá colado no Flamengo, o Cruzeiro tá com 24 pontos, joga hoje contra o Grêmio, em casa, né, rapaziada? Se ganhar, fica colado ali com o Flamengo em segundo colocado, né, rapaziada? Mudando de assunto, galera, e continuando falando de Flamengo, depois do jogo, na entrevista coletiva, depois que o Mengão ganhou o jogo, rapaziada, o técnico do São Paulo, o Hernan Crespo, se eu não me engano, rapaziada, ele simplesmente falou que o Flamengo ali é um absurdo e que não gostaria, viu, rapaziada, de enfrentar sempre o Flamengo. Dá uma olhada. O técnico do São Paulo, Hernan Crespo, respira aliviado por não encarar o Flamengo sempre, rapaziada. Abre aspas para o Hernan Crespo.
Sabemos perfeitamente que, graças a Deus, não vamos jogar todos os dias com o Flamengo no Maracanã, rapaziada. Ou seja, é um absurdo jogar com o Flamengo no Maracanã. Todo mundo sabe que é muito difícil. É um adversário enjoado, o Flamengo, né, rapaziada? E que continue sempre assim, galera. Continue o Flamengo jogando bem, o Flamengo vencendo, porque o Flamengo, querendo ou não, tem time, rapaziada. Mudando de assunto, galera, deixa eu falar aqui do atacante Pedro, rapaziada, porque todos esperavam que depois do jogo o técnico Felipe Luiz fosse para a coletiva, o técnico Felipe Luiz falasse sobre toda essa situação, né, rapaziada, de ter barrado o Pedro, de ter deixado o Pedro de fora dessa partida contra o São Paulo, e o Felipe Luiz, rapaziada, simplesmente detonou o atacante Pedro ali, para quem quisesse ouvir, viu, rapaziada? Olha só, abre aspas para o Felipe Luiz. Surpreende o jogador que se esforça tanto para recuperar de uma lesão tão grave. Eu espero que se dedique ainda mais para ganhar ritmo nos treinamentos. Vocês podem ver bem comigo. Não consigo ser justo com todo mundo, mas a maioria dos jogadores que falaram no campo ganharam a vaga. O melhor acabou jogando. Eu quero botar os melhores em campo. Eu quero que o Pedro treine melhor. Ou melhor, que ele fique louco comigo. Faça 5 jogos e seja uma opção a mais para o nosso ataque, rapaziada. Não foi só isso que o técnico Felipe Luiz falou. Felipe Luiz, na entrevista coletiva, rapaziada, falou que o Pedro chegou a beirar ali o ridículo, né, rapaziada? Não quer treinar, não quer se esforçar. E com toda essa situação, galera, o técnico Felipe Luiz disse que fica difícil, né, rapaziada, de manter o Pedro ali como titular. Ou seja, ele decidiu, segundo as palavras do técnico Felipe Luiz, rapaziada, ele decidiu não relacionar o Pedro, cortar o Pedro, porque ele não quer treinar. Ele fica soltando piadas ali no campo. E isso, rapaziada, pode contagiar os outros companheiros, né, galera? Ou seja, ele falou: ou o Pedro joga, ou o Pedro se dedica, ou o Pedro se doa mais nos treinos, rapaziada, ou ele não vai jogar no Flamengo, viu, rapaziada? Ó o dedinho, galera, ó. Ele não vai jogar no Flamengo. E depois de todas as críticas do técnico Felipe Luiz ser bastante duro com o Pedro, né, rapaziada, na entrevista coletiva, os empresários do Pedro estavam vendo tudo, acho que até o próprio jogador estava vendo também, rapaziada. Depois que acabou a entrevista coletiva, saiu a informação de que os empresários do atacante Pedro já estariam buscando um novo clube, rapaziada, para o jogador. Olha só, críticas de Felipe Luiz podem fazer o empresário de Pedro buscar outro clube por jogador. A exposição naturalmente incomodou Pedro e seus representantes. Pouco tempo depois da entrevista coletiva do treinador, um dos empresários do atacante ligou para a diretoria rubro-negra e não escondeu sua insatisfação, rapaziada. A previsão é de uma conversa entre as partes nesse domingo e existe a possibilidade de os agentes buscarem uma proposta de outro clube no mercado para a saída do Pedro, né, rapaziada? Uma saída só deve acontecer para o exterior, por conta, rapaziada, que o Pedro já jogou ali 7 jogos ali pelo Flamengo, viu, rapaziada? Mudando de assunto, galera, e continuando falando de Flamengo, já que eu falei do Pedro, já que eu falei sobre toda essa situação do Felipe Luiz criticando o jogador, né, rapaziada? Depois que o Felipe Luiz criticou o Pedro, depois que saiu a informação de que os representantes do Pedro estariam buscando um novo clube pro jogador, rapaziada, eu vi bastante pessoas falando que o Pedro assinaria com o Palmeiras, né, rapaziada? Que o Pedro iria pro Palmeiras, já que é um desejo antigo da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, né, rapaziada? E eu vou repassar toda a informação para vocês. Não só o Palmeiras estaria de olho na situação, mas também o Chelsea na Inglaterra, rapaziada. E a probabilidade dele ir para um desses dois clubes é gigante. Dá uma olhada. Com relação desgastada com o técnico Felipe Luiz e a sua saída do Flamengo dada como certa, o centroavante Pedro tem seu futuro apontado para a Inglaterra, rapaziada. O Chelsea é o grande favorito para contratar o artilheiro, mas o Palmeiras também foi citado, rapaziada. A passagem de Pedro pelo Flamengo está em seus momentos finais. Após a crise explícita com o técnico Felipe Luiz, tornar sua permanência no clube é insustentável. O destino do ídolo já começa a ser traçado e o caminho mais provável leva à Premier League, o campeonato mais rico do mundo. O Chelsea da Inglaterra aponta como um grande favorito para contratar o atacante Pedro, rapaziada. Porém, entretanto,
o Pedro, desejo antigo de Leila Pereira. Mas, rapaziada, caso o Palmeiras, caso a Leila Pereira contratasse o atacante Pedro, rapaziada, ele não poderia jogar nem o Campeonato Brasileiro, porque já excedeu os números de jogos, né, rapaziada, e muito menos jogar também a Copa do Brasil, porque ele já jogou ali também 2 jogos, se eu não me engano, com o Flamengo, rapaziada. Ou seja, se a Leila Pereira quisesse contratar o Pedro, ele iria jogar no Palmeiras apenas a Libertadores, né, rapaziada? Aí é a questão, será que vale o Palmeiras? Será que compensa pro Palmeiras investir no Pedro para ele jogar só a Libertadores, rapaziada? Fica a pergunta, né, rapaziada? Mas provavelmente, como um favorito ali, o Chelsea da Inglaterra pretende colocar uma proposta no atacante do Mengão, rapaziada. Mudando de assunto, galera, e continuando falando de Flamengo, deixa eu falar aqui de Ayrton Lucas, que sofreu uma lesão ali bastante grave, né, rapaziada? Bastante feia no momento do jogo. E olha só, galera, o lateral esquerdo Ayrton Lucas sofreu um trauma direito na perna esquerda durante o segundo tempo da vitória do Flamengo sobre o São Paulo, né, rapaziada? O Ayrton Lucas, galera, só pra lembrar pra vocês que ele entrou no segundo tempo, mal tinha entrado no segundo tempo, com menos de 10 minutos. Em campo, rapaziada, ele sofreu ali um dividido com um jogador do São Paulo, e quem levou a pior foi o Ayrton Lucas, rapaziada. Ou seja, é o que eu digo, Ayrton Lucas é um jogador que briga, é um jogador ali que bate de frente, né, rapaziada? E ele tá exposto, né, galera? Ou seja, quando ele sofreu essa lesão, deu pra ver um corte profundo, viu, rapaziada, na perna do Ayrton Lucas. E na hora ali, os comentaristas estavam falando que dava pra ver o osso, mas depois aqui das informações que eu apurei pra vocês, rapaziada, não dava pra ver o osso. O corte foi de 8 centímetros pra dentro, na perna dele, chegou quase no osso dele ali da perna, viu, rapaziada? Porém, não apareceu o osso e ele vai fazer uma pequena cirurgia, rapaziada. A expectativa é que ele passe ali muito mais de um mês, né? Longe dos gramados e longe do Mengão. Falando de Ayrton Lucas, rapaziada, deixa eu falar aqui também de Alexandro, que sentiu e teve que ser substituído. Olha só, o jogador sentiu dores no músculo posterior da coxa esquerda, ainda no primeiro tempo do Flamengo de 2-0 contra o São Paulo. E o Alexandro, rapaziada, será submetido a exames de ressonância magnética hoje, rapaziada, neste domingo. Ou seja, atualizações do Flamengo, Ayrton Lucas vai fazer uma pequena cirurgia pelo corte que teve na perna, né, rapaziada? E o lateral Alexandro vai fazer ali vai fazer ressonância magnética hoje para saber a gravidade, né, rapaziada? Se é uma lesão grave ou se não é uma lesão grave. Ou seja, a gente torce que tudo se resolva. O Mengão entra em campo mais focado ainda, porque a gente vai enfrentar o Santos na próxima quarta-feira, e que se resolva a situação do Pedro, né, rapaziada? Porque é chata essa situação. Já aconteceu isso antes com ele, dele levar um murro na cara, né, rapaziada? Da comissão técnica ali de Jorge Sampaoli, se eu não me engano. E é isso, rapaziada. O Pedro sofreu a mesma coisa antes, deu a volta por cima, se tornou artilheiro do Flamengo, mas eu acho que essa situação de hoje se torna insustentável, principalmente por ser com o técnico Felipe Luiz, né, rapaziada? Ou seja, ou o Pedro vai jogar no Palmeiras, ou o Pedro vai se transferir para a Europa, principalmente para o Chelsea da Inglaterra. Bom, rapaziada, eu vou ficando por aqui, mas eu quero agradecer a cada um de vocês, galera, porque vocês vieram até o final do vídeo, vocês deram aquela moral e vocês são foda. E você aí, torcedor rubro-negro, só que ainda não é inscrito no meu canal, rapaziada, eu peço, galera, na moral e na humildade, senta o dedo e se inscreve no canal, ativa o sino de notificação e deixa aquele like, rapaziada. Vamos rumo aí aos 1000 inscritos nesse canal. Valeu!